Olá, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem, certo? Pessoal, mais uma vez a gente quer pedir paciência de vocês. Agora eu estou falando com vocês do segundo ano. Tenham paciência. Eu notei que no grupo tem alguns novatos que estão entrando. Para quem não me conhece, sou professor de língua portuguesa, Adailton, certo? Então, resolvi fazer diferente essa semana, nossa atividade. Essa nossa atividade vai ser pelo livro de vocês. Eu sei que a grande maioria tem um livro, e aquele que não tem, que não pegou ainda, não foi na escola, se a escola não tiver, o que é que vai fazer? Vai pedir ao colega que manda a foto da atividade, a foto do assunto, e vai praticar em casa, certo? Então, a atividade dessa semana vai ser básica e, vamos dizer, prática. Então você vai pegar o livro, aqui vou tentar explicar um pouco o conceito da aula, o que eu quero para vocês, que não é nada complicado, é mais revisão mesmo. E vocês vão fazer a atividade só a resposta no caderno, agora contando. Bote a data, o nome da disciplina, o nome do professor e primeira questão. Aí você faz a resposta e coloca, bem prática, tira a foto e não manda para um e-mail não, porque eu notei que vocês tiveram uma grande dificuldade em mandar o material para o e-mail. Vai mandar no PV, identificando fulana, professor, tal, certo? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção, quando você estiver assistindo essa aula, dá um ok lá e faz um comentário, porque é por essa aula que eu vou fazer a chamada de vocês. Nosso encontro é semanal, como nossa atividade, nossa programação é uma vez por semana e nosso dia de se encontrar é dia de segunda-feira. Aí eu preparei esse vídeo para vocês assistirem a aula e fazer a atividade e mandar a foto para mim até sexta-feira. Então é um encontro por semana. Esse de língua portuguesa. Nós vamos ter outro encontro, mas é o clube da leitura, certo? Não tem nada a ver com essa aula. Então vocês curtem e faz o comentário embaixo, porque é por esse comentário que eu vou fazer a chamada e vou saber quem está participando da aula, porque a SEDUC propôs isso da gente ver o nível de participação de vocês, para amenizar essa falta que a gente não pode se encontrar na escola, certo? Então, esse todo material, mais à frente a gente vai juntar tudo e nós vamos tentar fazer de tudo para vocês não se prejudicarem em nada. Então, todos participem. Como eu falo, gente, é muita atividade. Não digo o que é, se você faz uma programação. Professor, não dá não, que eu tenho um monte de tarefa para fazer. Eu sei, mas se você estivesse na escola, você não teria o tempo de estudar, então você faz isso, faz um cronograma. Tem um momento de língua portuguesa, um momento de matemática, um momento de física, um momento de biologia, e assim a gente estuda. E vocês têm que correr atrás, gente. Vocês têm. A gente já está sendo prejudicado, não só vocês, a gente também. A gente está distante, não tá assim em contato, mas estou tentando amenizar essa distância, certo? Então, vamos lá, começar. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, que a grande maioria sei que tem, de língua portuguesa, e na página 26, a atividade de vocês é do primeiro ao sexto, certo? Então essa atividade é uma atividade de, vamos dizer, essa me fugiu a palavra agora, mas deixa eu ver aqui. É uma revisão, me fugiu a palavra, mas é uma revisão que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre substantivo. E quem é que não sabe o que é um substantivo aqui? Não é? Então, é um conteúdo que tem no quadro de vocês agora, no conteúdo de vocês agora para o segundo ano. Então é uma revisão que a gente vai fazer aquilo que a gente já viu. Está falando sobre substantivo. Então vamos relembrar, gente, o que é o substantivo. Não vamos esquecer o que a gramática nos diz. Vamos relembrar o que eu entendo pelo substantivo. Então, substantivo é tudo aquilo que tem nome. Então, se tem um nome, é um substantivo. Óculos tem um nome, então o nome é um objeto. É um substantivo. Copo é um substantivo.
Boné é um substantivo. Notebook é um substantivo. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Eu quero que vocês entendam isso. Claro que a gramática tem aquela palavra técnica bonita de falar, mas você entendendo a essência do substantivo não vai ter dificuldade. Então, essa atividadezinha são textos verbais e não verbal. Vão entender, vão fazer atividade só a resposta no caderno, escrever tudo direitinho, disciplina, língua portuguesa, assunto, substantivo, data. Responde, tira a foto, manda no meu PV que eu vou acompanhar. E não esquece de comentar o vídeo abaixo. Curte, se não se inscreveu, se inscreve e comenta embaixo, porque é por aí que eu vou fazer a chamada, certo? Então vamos lá, continuando. Reflexões sobre a língua. No anúncio e na tira que você leu, fica claro o papel fundamental das palavras na relação que o ser humano tem com o mundo. As palavras são base da linguagem e, entre outras finalidades, servem para nomear as coisas que nos cercam e, assim, contribuem para a distinção entre uma coisa e outra, bem como para a organização do mundo e das ideias. Em nossa língua, existem várias classes de palavras. Dicionário, avental, mochila, livros, estojo, maçã, vontade pertence às classes dos substantivos. Do ponto de vista semântico, o substantivo pode ser conceituado como pronto. Ao livro nos mostra aqui o conceito de substantivo, que a gramática nos diz. Veja bem, substantivos são palavras que nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos. Então, ele fez um apanhado. E eu disse mais, é o que nomeia tudo. Então, se alguém pergunta a você, me dê o nome de substantivo, você diz cadeira, anel, mão, então é um substantivo. Então, se nomeia tudo que tem um nome é um substantivo, certo? Aí aqui do lado tem, o azulzinho do livro de vocês tem, o que significa substantivo? Do ponto de vista etimológico, substantivo significa o que está debaixo, na base, ou seja, é a base de tudo que se diz. A palavra traduz também a noção de substância, de essência das coisas que nomeamos. Explicando isso aqui foi o que falei, é o que nomeia tudo, certo? Então vamos estudar substantivo e o gênero. Substantivos estão presentes em todos os gêneros textuais. Claro, substantivo está incluído de tudo na nossa vida. Ah, professor, porque eu estou estudando substantivo, eu vou ver isso. Você está vivenciando o substantivo. Então tudo tem substantivo. Você tem que saber o que é isso. O seu texto, se você produz várias palavras dentro do seu texto, você vai saber que é substantivo. Uma das que é substantivo. Então é bom a gente ter esse conhecimento, certo? Na página 26 e 27, aí você vira a página, aí continua. Do ponto de vista morfológico, o substantivo pode ser conceituado como palavras que apresentam gênero masculino e feminino, não é verdade? Então, menino, gênero masculino, menina, gênero feminino. Então, quer dizer, tem substantivo masculino, substantivo feminino, certo? E vamos lá, e número com singular e plural. Então, quando fala em número, é singular e plural. O menino, os meninos, então é o plural. O singular é o menino, o plural os meninos. Então, nós estamos falando de número, certo? Que é o singular e plural. Avental, estojo e maçã são exemplos de seres, vontade de sentimento, perseverança, interesse e honestidade, de qualidade de seres. Então agora nós estamos falando do substantivo, não das qualidades deles, mais adiante a gente vai falar. Palavras como irradiação, explosão, corrida, disputa, mapeamento e compreensão, que geralmente derivam de verbos, são exemplos de processos substantivos, processos de substantivos, certo? Então, vejam bem. Então, nessa parte azul do livro de vocês, tem a partezinha azul que eu quero que vocês leiam também, que é a classificação do substantivo. Nós já sabemos o que é substantivo, mas o substantivo se divide, então ele se classifica. Qual a classificação dele? Tradicionalmente, as gramáticas normativas classificam os substantivos em subcategorias. Não há necessidade de memorizar esse conceito.
não é mas é interessante conhecê-los em caráter de formação complementar. Então, não há necessidade de você decorar. Não quero isso que você decore, quero que você aprenda. Porque aí, quando a gente aprende, a gente não precisa decorar, a gente sabe. Então, olha só. Substantivo comum. Deixa eu acender a luz aqui para ficar mais claro para a gente. Substantivo comum. Comum é o quê? Os que nomeiam seres de uma espécie, sem particularizá-lo, como gato, livro. Substantivo próprio. Os que nomeiam seres em particular. Então, quer dizer próprio, seu, não é? Destacando-se do conjunto. Então, quer dizer, aqui tem um exemplo, Gatuno, Dom Casmurro, mas quando eu digo cidade de Arapiraca, é um substantivo próprio, porque é o nome daquela cidade. Cidade de São Paulo, substantivo próprio, o nome daquela cidade. Quando eu digo André, é um substantivo próprio, porque o nome daquela criatura é André. Se eu digo Nathalie, é o nome daquela criatura. Nathalie é um substantivo próprio, certo? Então vamos lá. Substantivo concreto, os que nomeiam seres com existência própria, que não depende de outro ser para existir. Como aqui o exemplo avental, estojo, mas copo, é o substantivo próprio, que eu estou vendo, estou pegando. O próprio não, concreto, que eu estou pegando, certo? Então, ó, o copo é concreto, ok? Vamos lá. Abstrato. Abstratos que nomeiam ações, qualidade, estado, sentimento, e depende do outro ser para existir, como a vontade, a honestidade, a exclusão. Então, substantivo abstrato. Então, quando eu digo, quero ver a vontade de vocês para fazer esse dever, então eu quero ver esse substantivo, a vontade. A vontade é uma coisa que eu tenho, mas eu não vejo, eu sinto. Então, é um substantivo abstrato, certo? Primitivo, os que dão origem a outras palavras. Então, é um substantivo primitivo. Casa, casebre, veio de casa, substantivo primitivo. Casarão, primitivo é casa, porque casarão se deu de casa. O ferro também, o ferreiro, primitivo é ferro. Ferragem, primitivo é ferro. Então, isso é o substantivo primitivo. Já o derivado é o que deriva do próprio substantivo. Então, veja bem, os que derivam de outras palavras, como o casebre, ferreiro, a ferragem, certo? Isso são os substantivos derivados. Pedreiro, deriva de pedra, substantivo derivado. Simples, é substantivo simples. Copo, então, é os que apresentam um único radical. Flor, casa, então, substantivo simples. Já o composto, os que apresentam mais de um radical, né? Que tem mais de uma palavra. E às vezes vem separado pelo hífen. Então, são substantivos compostos, como beija-flor, girassol não tem hífen, mas a gente sabe que é gira só duas palavras, substantivo composto, certo? Vamos lá. Coletivo, os que mesmo no singular transmitem uma noção de agrupamento. Então, cardume, que a gente já tem a noção que é de peixe, quando eu digo enxame, que é de abelha, então é um substantivo coletivo. Quadrilha, que a gente já tem a noção que é de bandido, então isso é um substantivo coletivo, certo? Ainda tem, os linguistas propõem atualmente a inclusão de mais duas subcategorias, que está incluída também da relação de substantivo, que é a contável, aqueles que designam seres entre os quais não há continuidade, e um somado ao outro resulta em plural. Então, maçãs, então ele diz que é o substantivo contáveis. Bola, bolas, então são substantivos contáveis. Isso são linguistas que estão incluindo na gramática, certo? Para a gente ter uma noção mais de substantivo. E os não contáveis são aqueles que designam parte de uma substância em uma porção, somada a outra, continua formando uma única porção. Por exemplo, quando eu digo que quero mais sopa, e não digo quero duas sopas, eu quero mais sopa, certo? Aí é o substantivo não contável. Isso mais à frente a gente vai explicar direitinho, certo, gente? Gente, aí nessa página, olha só, atividade na página 26 e 27, do primeiro ao sexto. E a página 28, outra atividade também. São duas atividades. Porque o nosso encontro é semanal. Aí a gente só se encontra dia de segunda-feira, língua portuguesa. Tem outro dia mais ao clube da leitura. Então, língua portuguesa é a nossa
tarefa semanal, tem 2 atividades que vocês vão fazer só a resposta no caderno, tirar foto e mandar no PV para mim, para evitar essa dificuldade que teve de mandar. Eu mandava e-mail, o e-mail não chegava, ou o e-mail ia e não ia com nada, vocês tiveram dificuldade de anexar a foto, anexar o documento. Então, para evitar esse problema, nós vamos mandar agora para o meu PV, certo? Então, hoje, segunda-feira, vocês têm prazo até sexta-feira. Então, eu vou contabilizar essas atividades. Então, são 2 atividades. A primeira na página 27, a segunda na página 28, do primeiro ao sexto. Que essa da página 28, a primeira falando sobre substantivo. A segunda falando sobre flexão de substantivo, que eu vou falar um pouquinho agora. Veja bem. Abra aí na página 29, flexão de substantivo. Flexão são variações de morfemas. De acordo com essa conceituação, consideramos que o substantivo apresenta flexão de gênero, como falei antes, masculino e feminino, e de número, singular e plural. O grau, visto por alguns gramados como caso de flexão, é tratado aqui como um caso de derivação. Então, o grau aumentativo já é um caso de derivação. Então, vejam bem. Gênero. Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente conhece a maior parte dos casos de flexão de gênero de nossa língua e sabe que o princípio geral da flexão de gênero é o acréscimo da vogal A para indicar o feminino, né? Na maioria das vezes, não é verdade? Moço, moça, menino, menina, embaixador, embaixadora, na maioria das vezes, mas tem umas particularidades, mais adiante a gente vai estudar. Agora, no ensino médio, convém que você amplie seus conhecimentos sobre o assunto. Para isso, resolva os exercícios, certo? Então, gente, essa é a atividade dessa semana. Curtinha, né? Um vídeo curtinho para explicar a vocês. Então, recapitulando, vocês, alguma dúvida que vocês tenham, não consigam, fala comigo no PV, que eu vou tentar orientar, certo? Então, dúvidas, pergunta que eu respondo. Então, a atividade é a seguinte, recapitulando. Língua e linguagem, na página 26, nosso primeiro assunto, substantivo, que é uma revisão, né? Que eu quase que não saía essa palavra da minha boca, não esquenta não, porque a pessoa quando está de frente à câmera fica assim, meio nervoso. A nossa revisão, não é um assunto novo não, gente. Isso é revisão, porque quem é que não sabe o que é o substantivo? Só que a gente vai entrar nas particularidades do substantivo, certo? Então é uma revisão do que vocês já sabem, o conhecimento que vocês têm. Quem foi aluno meu do primeiro ano, lembra que o ano passado a gente falou sobre isso, que chegar no segundo ano a gente ia fazer uma revisão mais aprofundada sobre o substantivo. Por isso que eu brigava muito com vocês, porque a gente tem que ter noção da classes de palavra, morfologia, porque a gente vai precisar desse conteúdo para avançar. Se a gente não domina a morfologia que são as classes de palavra, chega agora a gente começa a ter dificuldade, certo? Então, a primeira atividade é página 26 do livro de língua portuguesa, 26 e 27 do primeiro ao sexto, só a resposta no caderno. Agora faça bonitinho. Atividade de língua portuguesa, assunto substantivo, a data e coloca primeiro. Aí o primeiro é a letra A. Você responde a letra A. Primeiro a letra B, responde a letra B, tudo bonitinho, manda para mim só a resposta, porque aqui eu já confiro se você acertou e a gente comenta depois, certo? E a segunda atividade da semana é da página 28 e 29, do primeiro ao sexto, certo, gente? Então, são atividades de compreensão. Você vai entender o que está pedindo e vai fazer, que isso é uma revisão. Dúvidas, entre em contato comigo, que a gente tenta tirar todas as ajudas. E precisar, volta esse vídeo, assiste de novo. Lembrando, não saiam de casa, gente, só saiam numa necessidade, que agora é a hora do pico, que está aumentando. Fé em Jesus, essa linha vai descer e a gente vai voltar ao normal. Eu creio e peço a Deus que eu acho que maio não, mas em junho a gente retorna às aulas, a gente
retornar nossas atividades normais. Então não vamos se desesperar, porque tem gente, professor, eu vou desistir, não estou aguentando mais não, que não estou aprendendo nada. Tá, corra atrás. Tem alguma dúvida, usa a rede social a seu favor, usa a internet. Então, se você tem acesso à internet, professor, estou em dúvida desse assunto, não entendi bem o que o senhor falou, a minha didática você não entendeu, procura outro professor no YouTube, é o que mais tem. Agora você tem que correr atrás, queira aprender, gente. Porque quando eu digo que você vai aprender, não é para mim, não. O que vai aprender é para vocês, vai ficar o conteúdo. A única riqueza que a gente leva, o lado não rouba tudo, mas o que a gente aprende não rouba. Certo? Então, um abraço a todos, que essa semana manda até sexta-feira essa atividade e conto com vocês. Qualquer dúvida, chama no PV. Um abração.